Força de quê? A guerreira. Também, mas uma força de matéria. Muito mais. Pode se reduzir a nada, viu? Cuidado com esse muito mais. E aí? A fonte geradora da vida. Companheira. Companheira de quê? Em que sentido? É tirada de baixo. Cuidado com esse muito mais. E aí? Do homem.
Vocês podem melhorar essa definição, porque se vocês analisarem, caiu sempre na questão da maternidade. E as que não têm filho? Porque não querem, porque nem toda mulher veio com planejamento de gerar. E aí? Essa força que sempre se limita na questão do ser guerreira. Guerreira é Xena, personagem de filme, de história em quadrinho. Nós não somos personagens de história em quadrinho nem de filme. Então, para vocês, mulher ainda cai nessa significação. Ele já não dá mais para a gente reduzir a isso. Agora, se eu perguntar para vocês, que significado tem a mulher para Jesus? E aí? Que significado tem a mulher para Jesus? Porque no tema central, a casa traz ele, né? E aí? Para vocês, que significado tem a mulher para Jesus? Vocês já foram mais participativos. Tome o microfone. Seu 15 segundos de fama. Mas a mulher, ela tem uma coisa muito importante. Inclusive, foram as mulheres que acompanharam Jesus até a sua ressurreição. Ele, quando ressurgiu, isso para uma mulher. Tanto assim, quando ela ressurgiu, os apóstolos, ele ia aparecer para ela. Que apareceu para ela. Precisou depois vir ao ponto de cada um deles para provar. Mas repita aí, para Jesus você falou o quê? Qual o papel, como Jesus via a mulher, quando ele nos possibilitou a oportunidade de receber, ou mais que ela teve um papel secundário no legado de Deus. Isso aí é secundário. Se ele é o modelo e guia da humanidade, por que vocês homens não conseguem enxergar a mulher como o Mestre Jesus enxerga? Ele não reduziu a mulher à maternidade. Madalena não tinha filho. Marta e Maria, entre tantas outras, que ele colocou, ele deu voz e vez a essas mulheres. Naquele tempo, uma sociedade altamente machista que reduzia a mulher a nada, a absolutamente nada. Aí muitos dizem assim, mas ele escolheu foi 12 homens. Claro, era uma sociedade altamente machista. Como é que Jesus ia colocar 12 mulheres? Elas seriam ouvidas? Elas seriam respeitadas? Não. Então, ele não colocou 12 mulheres, mas foram elas que fizeram o trabalho do Cristo acontecer. Elas fizeram o trabalho do Cristo acontecer. Naquela época, Maria constituiu o legado do Cristo. Ele foi, ela ficou. Madalena ficou, as outras mulheres ficaram, não só com ele, até a crucificação. Ai, aquela velha história de que a mulher está sempre ao lado do homem. Ela está à frente também. Ela está atrás, sustentando. Então elas não estavam até a crucificação naquela ideia de chorando, pedindo pelo mestre. Elas estavam o tempo todo fazendo o trabalho do Cristo acontecer.
continuaram o trabalho do Cristo, sem briga, porque os homens brigaram, se desentenderam, foi uma confusão, mas elas permaneceram ali. Então, se o mestre, que deu voz e vez às mulheres, numa época tão difícil, por quê? Que hoje, em pleno século XXI, com tanto avanço científico, tecnológico e cultural, a mulher ainda é desvalorizada, a mulher ainda é desrespeitada, a mulher ainda é assassinada pela condição de ser mulher. Mulheres ainda são vistas como objeto sexual. Mulheres ainda são vistas como menos do que o homem. Para muitos, em pleno século XXI, as mulheres também não têm alma, porque isso não ficou lá preso no passado. Para muitos, a mulher ainda é vista dessa forma. Então, nós que vivemos um movimento espírita machista, eu me refiro ao movimento espírita, não à doutrina espírita, e o movimento, a doutrina espírita mostra que a mulher, ela precisa ter os mesmos direitos que os homens, porque nós temos os mesmos direitos. É claro que entendo um direito não de beber, ter vários relacionamentos, como muitas dizem assim, isso aí é coisa de homem, não é direito da mulher, não, isso é para homem. Beber e ter vários relacionamentos nunca foi um direito adquirido, são escolhas. Então nós estamos falando de direitos que regem a lei humana e sobretudo a lei divina, que é um dos fatores que nos coloca em pé de igualdade, os mesmos direitos. Se a gente for estudar a lei de igualdade, a gente vai entender que existem 4 pontos que nos colocam em pé de igualdade. A criação, todo espírito foi criado simples e ignorante. A destinação, todo espírito está destinado à perfeição. As leis da natureza, tudo está aí para qualquer um. E os direitos e deveres. De resto, somos todos diferentes, vivendo a nossa singularidade e a nossa complexidade. A doutrina espírita nos mostra isso lá na lei de igualdade, no item que fala da igualdade de direitos entre homem e mulher. Aí a gente vai ver na questão 817, quando Kardec perguntou: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? A espiritualidade respondeu: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Isso no século lá passado. Na questão 821, Kardec perguntou: as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? A espiritualidade respondeu: sim, e até maior. É ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Que não vamos, a partir dessa resposta aqui, reduzir a mulher à maternidade, porque nem toda mulher quer ou veio com essa missão. Mas entendam o que a espiritualidade quis dizer. Querendo ou não, é a mulher que primeiro educa, porque a educação ela deve acontecer desde o ventre. É uma relação visceral. A mulher, mesmo que trabalhe dentro e fora, é sempre ela que está mais à frente desses filhos. Então, por isso eles colocam até mais, porque cabe a elas primeiras noções de vida. O primeiro contato é com a mãe, porque a mãe precisa amamentar, porque é a mãe que vai estar ali dando todo um suporte maior, que é claro também função de pai, para vocês não acharem que é só mãe que tem que criar. Então, na questão 822, Kardec perguntou, 822A, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa,
deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Aí, num trecho que eu destaquei, a espiritualidade responde assim: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a bárbare. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Na questão 818, ele pergunta: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Ela responde: do domínio injusto e cruel que o homem exerce sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral. A força é o direito. Então aqui eles querem dizer que, quando fala debilidade, que fique claro, para não dizer assim, a mulher, o sexo frágil. Porque, de uma forma física, realmente, o homem tem mais força física do que a mulher. Mas isso não coloca a mulher como um ser inferior ao homem, com menos direito do que o homem. As regiões que pregam isso, elas estão sendo injustas e cruéis. Nós estamos em pleno século 21 e não cabe mais pensamentos e atitudes como essas. Então, falar sobre a mulher, e que deveria ser falado o ano todo, de alguma forma a gente precisa encaixar esse tema, e que já se tornou até uma problemática, não trazer apenas para o mês de março e o mês de maio, sempre a questão da maternidade em torno da mulher. Então, falar sobre a mulher é contribuir para tornarmos esse movimento espírita menos machista. Mais uma vez eu digo, estou me referindo a um movimento espírita, que somos nós, e não a doutrina espírita. Porque se a gente for perceber, quem tem mais, homens ou mulheres dirigindo casas espíritas? Mulheres? Homens ou mulheres fazendo palestras? Mulheres? Que tem mais mulher? Tem mais mulher fazendo palestra do que homem? Mais homens ou mulheres dirigindo federações espíritas? E quando os trabalhadores do plano espiritual estão em evidência, são mais homens ou mulheres? Mulheres? Homens. Quando uma mulher, um espírito que se apresenta na figura feminina, ela aparece, é por conta do médium. Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Meimei, sempre em evidência por conta do médium. Então nós precisamos modificar esse quadro, porque não dá mais para vivermos em pleno século 21 essa supremacia de gênero. Porque a proposta de trabalhar mulheres não é alimentar essa supremacia de gênero. Porque estudando o espiritismo nós sabemos que somos espíritos e que o espírito não tem sexo. Mas estamos vivenciando uma experiência humana e não dá mais, em pleno século 21, para estarmos nessa disputa de quem é mais e de quem é menos. Ou, na verdade, de estar alimentando a ideia de que o homem é mais do que a mulher. E ainda naquela teoria da Igreja Católica de que o homem
A mulher veio da costela do homem. Então, é sempre uma sustentação. O homem está sempre sustentando a mulher. Financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, todas as mentes possíveis. Então, a proposta de hoje é entender sob a ótica espírita que a mulher é tão espírito quanto o homem e que tem direitos e deveres. E a gente precisa conhecer isso e fazer valer, enquanto homem ou enquanto mulher. Todos nós precisamos conhecer os direitos e respeitar os direitos. Muito se fala ultimamente em feminismo, mas Jesus, ele foi o primeiro a dar essa conceituação de feminismo, porque naquela época altamente machista ele deu voz e vez às mulheres. Feminismo não é ficar disputando quem é mais e quem é menos. Feminismo é a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso que é feminismo. Porque muitas pessoas estão colocando feminismo como feminismo. Porque o feminismo é a semelhança do machismo. É aquela luta para mostrar quem é mais. E a gente não quer lutar para mostrar que é mais. A gente só está, mais uma vez, mais um ano de luta para se manter viva. Para ter o direito de ir e vir. Para ter o direito de pensar e de atuar. Então nós precisamos modificar esse quadro. As casas espíritas precisam falar mais sobre isso. É preciso entender que a mulher tem os mesmos direitos que os homens, para que a gente não precise mais, não tenha mais que ouvir frases como essas. Você dificilmente vai conseguir fazer isso sozinha. Você só é o que é hoje por minha causa. Deixa eu botar o óculos. Peraí, gente. Ela não quer deixar eu falar sem microfone. Vestido curto demais, tá pedindo. A única coisa que você pilota bem é fogão. Você não vai encontrar ninguém melhor que eu. Você é horrível nisso. Não sei por que se esforça. Jamais ia estuprar você. Você não merece. Essa última dita por um ex-presidente da República, que ele deveria ouvir de uma mulher. Realmente, ela não merece, porque nenhuma mulher merece ser estuprada. Entender para que não soframos mais nenhum tipo de violência emocional, psicológica, patrimonial, sexual, física, porque a física sempre é a última. Antes de tomar um soco, um chute, a mulher foi violentada emocionalmente, psicologicamente, que com certeza isso vai minando muito mais do que um tapa ou um murro que ela tome, porque vem desde o início e muitas não percebem. Quantas mulheres dentro da casa espírita vivem uma relação abusiva e nem se dão conta de que estão vivendo, porque já se normalizou atitudes machistas. Então, muitas vezes, infelizmente, é a própria mulher que diz assim: mas isso é coisa de homem. Isso é da natureza do homem. Está na Constituição brasileira isso? Em que capítulo a gente encontra isso? Porque até hoje eu não encontrei. Então, ainda vivenciamos tantos outros tipos de violência, as ditas violências ocultas, como a mulher deve seguir padrões. Isso é uma violência. E quantas de nós compra essa loucura? Uma sociedade hipócrita, cruel, doente, que o tempo todo dita padrões. Você tem que engordar, você tem que emagrecer, você tem que ter cabelo, você alisa cabelo, você cacheia cabelo. E o tempo todo padrões são instituídos. É um tipo de violência. É também violência
quando as mulheres são responsabilizadas pelos erros dos homens. Ah, mas também você engordou, por isso que ele lhe traiu. Mas também você não fazia o que ele queria, por isso que ele foi embora. A que deve vestir a capa de heroína, de guerreira. Nós não somos heroínas, nós não somos guerreiras. Não queiram ser isso. Porque se vocês não sabiam, vou contar agora. Não existe heroína, não existe guerreira. São personagens de filme, de história em quadrinho. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então não tem nenhuma guerreira aqui. Tirem essa capa de Mulher Maravilha, porque nós não somos. Ainda é um tipo de violência. Aqui tem que ter um relacionamento para ser feliz. A sociedade cobra isso da mulher. E quantas mulheres estão acreditando nisso? A sociedade lhe cobra um homem. Nossa, mas está solteira, tão bonita. Você é muito exigente. E aí quando uma mulher, para preencher essa loucura de uma sociedade hipócrita e cruel, se relaciona com um homem abusivo e sofre todos os tipos de violência, essa mesma sociedade que impôs um homem para você ser feliz vai dizer assim, ó, também não pode viver sem homem? Então, é no dia a dia, todos esses tipos de violência. Ah, para por aí não. Ser reconhecida pelo marido. Ah, mas isso era no tempo de Jesus. Não. Quantas vezes as mulheres, para serem lembradas, se fala o nome do marido? A mulher de Altair. Não deixa isso não. Oi? É o contrário, né? Mas por que será que é o contrário? Porque você já se posiciona. Muitas não se posicionam. Educada para servir. Ainda hoje, muitas mulheres são educadas para servir. E muitas vezes é a própria mulher, é a outra mulher que discrimina. Porque diz assim, você não sabe cozinhar? Está na Constituição brasileira que mulher tem que saber cozinhar? Não sabe costurar? Eu vou dizer aqui que eu não sei. Malmente eu prego um botão. E posso afirmar que muitas mulheres que estão na plateia, aqui agora, ou em outro momento que eu fale isso, vão me condenar. Ah, Maria, como é que não sabe nem dar um ponto? E quem disse que a mulher tem que saber fazer isso? Quem foi que disse que a mulher que tem que saber arrumar a casa, saber cozinhar, saber lavar e passar? Porque é a mulher que tem que. Outro tipo de violência, a mulher sempre desacreditada. Que nada, você não vai conseguir fazer isso não. Dirigir, que mulher não dirige bem, mulher não faz isso bem. Carga horária de trabalho exaustiva, isso é uma violência. Mas quantas de nós vivem essa violência e ainda acredita que tem que ser assim mesmo, porque mulher é guerreira. Mulher pare filho, como é que mulher não vai dar conta de uma carga horária exaustiva de trabalho? É violência, porque a mulher está trabalhando fora e dentro de casa. E quando ela trabalha só dentro de casa, é muito cansativo, porque trabalho doméstico brota, é o dia todo fazendo alguma coisa. Mas muitas vezes viram para uma mulher que está em casa e diz assim, ó, não faz nada, só em casa, fazer uma comida, lavar um prato, só. Vá fazer para ver o que é. A mulher que precisa provar que é capaz de exercer qualquer profissão. Nós vivenciamos isso. Ela tem que provar que pode ser ajudante de obra, que pode ser motorista de ônibus, de caminhão. Porque quando é um homem que vai viver, vai se lançar numa profissão que sempre foi colocada como profissão de mulher, nossa, ele é exaltado. Chefe de cozinha, porque mulher é cozinheira. Homem quando vai para a cozinha é o chefe. Nossa, homem cozinha muito bem. Homem quando cozinha, cozinha melhor do que mulher. Já ouviram isso? Possivelmente muitas de nós disse isso.
Mas quando é a mulher que vai para a profissão que era colocada para o homem, ela tem que se acabar para mostrar que é capaz de fazer aquilo. Ter que ser forte o tempo todo. Esse discurso precisa acabar. A gente não tem que ser forte o tempo todo, não. E agora, em época de dizer que mulher empoderada, quando você tem alguma questão emocional que lhe dói, você não pode nem dizer que está doendo. Você não pode, porque uma mulher empoderada como você não passa por isso. Qualquer pessoa passa, porque todas as pessoas têm a sua fragilidade. E ninguém tem que dar conta de tudo. Ninguém tem essa capacidade de dar conta de tudo. Ter que dar conta de tudo e de todos, esquecendo de si mesma. Então, porque se você é mãe, se você é dona de casa, se você é filha, se você é esposa, se você é amiga, sempre você tem que dar conta de tudo. Você tem que ser forte. Não comprem essas loucuras, porque isso não é real. Não foi esse o legado que o Mestre Jesus deixou. Não foi esse o legado que todas essas mulheres que colaboraram com Cristo e que movimentaram a doutrina espírita, mas não são ainda respeitadas e evidenciadas, deixaram para nós. Então a proposta hoje é entender que a importância da mulher na sociedade compreende uma imensidão de campos. E nós precisamos falar sobre isso. Mas que papel é esse que está sendo dado às mulheres? Já ouviram aquela frase bonitinha, né? Lugar de mulher. É? É mesmo? Vocês estão onde vocês querem? E quando vocês estão, é fácil estar? É assim mesmo? É isso que a doutrina espírita diz? Porque a doutrina espírita diz que nós temos os mesmos direitos. Que direitos são esses que estão sendo dados às mulheres? Nas várias esferas que um homem passeia também. Então a gente precisa entender isso. Que papel é esse que está sendo designado às mulheres? O papel da mulher no lar, qual é? Qual é o papel da mulher no lar? A Amélia, a mulher de verdade. É esse? Porque é uma música altamente machista, não é? Amélia, mulher de verdade. Então, cabe à mulher todas as tarefas domésticas? Cabe? Agora a pergunta que não quer calar. Quem está realizando todas as atividades domésticas na casa de vocês? Ninguém que está em casa vai ouvir ou vai ver quem está falando. Respondam aí. Não faz mais do que sua obrigação. Mas teve que aprender. Olhe a fala machista. Está tão enraizada que a gente nem percebe. Quando você diz eu tive que aprender, qualquer pessoa tem que aprender para sobreviver, porque não cabe uma mulher fazer. Exatamente. E se vocês fazem, por que a mulher não pode fazer? Então trazer esse tema é gerar essa reflexão. Por que nós estamos delegando funções a um e por que nós estamos tirando o direito de outros? Então nós precisamos refletir sobre isso. Não cabe à mulher as atividades domésticas. E vou dizer, agora falar especificamente com as mulheres. Parem de dizer que o marido ajuda. Meu marido me ajuda nas atividades de casa. Meu marido me ajuda a cuidar dos meus filhos. Ajuda se fosse uma tarefa sua. Ele me ajudaria se os filhos não fossem dele.
Ah, isso ele não ajuda. É dele, mas ele está ali e está querendo ajudar. Mas se foi ele que fez esse menino, meu amor, ele não está lhe ajudando. Sabe por quê? Porque ele é o pai. O pai não ajuda. O pai faz a parte dele. Ah, meu marido me ajuda. Ele lava o banheiro. Ele usa o banheiro? Então ele não está lhe ajudando. Ele está fazendo a parte dele. Ah, mas eu não trabalho fora de casa. Você trabalha dentro de casa. E a casa não é só você que usa. Então não pode mais ficar fundamentando esse discurso. Meu marido me ajuda. Ele faz a parte dele. Cabe à mulher exclusivamente a educação dos filhos? Eu vou filmar você. Filma essas mulheres aí. Porque elas estão respondendo assim. Respondam com vontade. Cabe? Mas quem está ali educando sozinha? Principalmente naquela parte difícil. Vai ou não vai? Libera ou não libera para ir para a festa? Libera ou não libera para namorar? Porque o homem normalmente diz assim, ó, vai falar com sua mãe. Quando não dá certo, então por que vocês estão assumindo essa responsabilidade sozinha? Não cabe só a mulher educar. A educação é dever da família. A Constituição já está abrangendo isso, da família. Porque a família, gente, não é só um pai e uma mãe. Isso precisa também ser, ampliado. A família pode ser só uma mãe, pode ser só um pai, pode ser um irmão, uma tia, uma avó, 2 pais, 2 mães. Uma família pode não ter filhos, mas quando tem filho, que fique claro, a função é dos 2. Seja um homem, uma mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres, a função é dos 2. Não cabe somente a um. Porque quando der errado, a responsabilidade tem que ser dos 2. É crueldade você não se posicionar e até muitas vezes esperando que dê errado para dizer assim, ó, mas também você deixava esse menino ir para todos os lugares. Eu não achava certo, mas você achava que tinha que ir. Assim é fácil, né? É como colocar a culpa no obsessor. Quando você cai, foi o obsessor. Não foi não. Foi você mesma que deixou ele entrar e fazer a bagunça que ele quis, porque ele tinha ali o que utilizar, os recursos dentro de você para lhe derrubar. É assim que funciona. Então esse papel da mulher no lar não pode ser mais a de Amélia. Porque a mulher de verdade, dentro do lar, ela também tem o direito de se posicionar. Ela também tem o direito de dizer não, de levantar e dizer assim, ó, mas eu não quero cozinhar não. E tá tudo bem. Ela tem o direito de acordar 10 horas da manhã, meio-dia. Porque não pode só, apenas somente ser ela que tem que dar conta de uma casa. Que tem que dar conta dos filhos. Mais uma vez eu digo, eu não estou aqui com a proposta de gerar supremacia de gênero. Eu estou aqui com a proposta de fazermos entender que não existe superioridade de gênero. Que os direitos devem ser iguais para os 2, pela lei humana e, sobretudo, pela lei divina. O papel da mulher na profissão. Qual é o papel da mulher? O que é que cabe à mulher? Eu tenho o direito de estar onde eu quero? Eu sou respeitada na minha profissão? É assim que funciona? Então, o papel da mulher que está sendo dado na profissão, a gente tem que refletir. Até quando a mulher vai precisar provar que é capaz de exercer qualquer profissão? Até quando a mulher vai ter que provar que sim, ela sabe levantar uma parede, ela sabe, ela é capaz de dirigir um caminhão, um helicóptero, um avião? Até quando o homem vai achar que ele está ali e que ele que vai dar o suporte, a sustentação
para ela conseguir ser ajudante de obra. Teve uma vez que eu fazendo palestra falando do papel da mulher. É até que horas? E um homem, ele levantou e eles estavam com a criancinha de colo. Estava na mão da mulher. Essa criança começou a chorar. Aí ele pegou, levantou, sacode de um lado, sacode do outro, e o menino não parava de chorar. Aí ele falou assim: eu sou responsável pela obra e tem mulheres trabalhando na obra. Eu ensinei elas esse serviço e eu só ouvindo, prestando atenção a tudo. Olha o machismo que é enraizado e muitas vezes vocês não percebem que é machismo. Acreditando que ele estava fazendo muita coisa em ensinar uma mulher a levantar uma parede. Ele não estava fazendo nada de extraordinário, porque a função dele também é ensinar um homem. Todo homem sabe levantar uma parede? Sabe? Todo homem sabe trocar lâmpada, botijão? Todo homem sabe? Não. E por que que eu tenho, enquanto homem, que exaltar porque eu estava ali ajudando? Pronto. Foi o primeiro ponto que eu trabalhei nele. Para ele não achar, e seria por achismo, que ele foi a 8ª maravilha só porque estava ensinando a mulher a levantar uma parede. A outra coisa foi um menino de um lado, do outro, e o menino não acabava de chorar. O que foi que ele fez? As mulheres vão saber responder. O que foi que ele fez? Falem alto. Pois é. Toma, que o filho é teu. Por que será que ele não conseguiu botar esse menino para dormir? Por que será? Então são questões que a gente vai vivenciando no automático e não se dá conta de que o machismo está ali, latente, e que foi tão normalizado que ninguém percebe. E se ninguém percebe, como é que a gente vai fazer para modificar esse quadro? Então a gente precisa refletir sobre isso. Esses lugares que a mulher está vivendo, eles não estão sendo dados a ela. Elas estão entrando, gritando, empurrando a porta, com muita luta e labuta para se manter viva. Porque se hoje tem um dia dedicado à mulher, foi porque muitas mulheres sofreram para isso. Se hoje existe uma lei que favorece a mulher, é porque uma mulher ficou numa cadeira de rodas. Então não tem nada fácil. Permanecemos em pleno século XXI lutando e labutando para nos mantermos vivas e para provar que nós temos valor e os mesmos direitos. Até quando a mulher será desrespeitada no seu local de trabalho por ser mulher? Porque o assédio, ele é real, acontece todos os dias. Quantas mulheres têm que dar o máximo de si para se manter no mercado de trabalho, principalmente se forem profissões que são julgadas como de homens? Quando um homem entra, ninguém diz a ele que ele tem que se esforçar para ele se manter ali ao lado de outro homem, para ele provar que ele é capaz de ser um arquiteto, de ser um engenheiro. Mas quando é uma mulher, ela tem que se esforçar ao máximo para provar que ela é capaz de estar ali. Teve uma reportagem de um jogador que disse assim: é nisso que dá botar a mulher para apitar. Vocês que gostam de futebol, ouviram isso? Por que uma mulher não pode apitar? Todo homem, todo juiz de futebol apita bem? Hein? Não erra? E por que quando é uma mulher, ela é julgada? Outra coisa, se aumentarmos o número de mulheres no conselho, precisamos garantir que o tempo de uso da palavra seja um pouco restrito. Elas terão dificuldade em parar de falar, o que é irritante.
e completou: temos 7 mulheres no comitê organizador, mas todas entendem seus lugares. Foi o chefe de comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio. Todas elas sabem os seus lugares. Que lugar é esse? Em pleno século XXI, nós vivenciamos isso, a mulher na profissão. O papel da mulher no relacionamento. E eu vou colocar aqui o relacionamento homem-mulher, para que a gente entenda o que está sendo trabalhado. Aqui sempre cede em nome do relacionamento. O papel da mulher no relacionamento é esse? Aqui tem que ceder sempre? Ah, porque ele estava nervoso. Ah, porque não está com dinheiro. Ah, porque homem é assim mesmo. É assim que nós precisamos, temos que viver no relacionamento? Esse é o meu papel enquanto mulher no relacionamento? Ceder a tudo que um homem faz para manter um relacionamento. A que deve ser responsabilizada pelos erros do homem, porque se ele foi embora, você engordou. Ele lhe traiu, também você está muito largada. Então sempre uma justificativa para os erros do homem, e é sempre a mulher a culpada. Se uma mulher é estuprada, quem é culpado? Quem é o culpado nessa história? Quem é o culpado? Deveria, né? Deveria ser ele. Mas normalmente é a mulher que é responsabilizada. Uma roupa dessa, também se é horário dela ficar na rua? Então, se responsabiliza. Oi? Estava bebendo. Uma mulher, como é que uma mulher bebe assim como homem? É direito adquirido beber? Então são questões que nós estamos normalizando, mas que na verdade não são normais. Porque normal é aquilo que segue uma ordem. E isso tudo está completamente fora da ordem. O papel da mulher na política existe? Porque falta essa representatividade. Existe aquela propaganda linda quando é período eleitoral, né? Um monte de mulher falando. Onde é que estão essas mulheres? No Senado? Onde é que estão essas mulheres no Congresso? Onde é que estão essas mulheres na presidência do país? Onde é que estão? Porque elas só estão mesmo em tempo de eleição. Propaganda política. Para a gente entender qual é o papel que é dado à mulher na política, 2 reportagens. Qual é o seu objetivo, deputada Sâmia? Que eu encerre a sessão, fique calada e respeite os demais deputados. A mulher não pode falar? A deputada não podia falar? Porque ela estaria desrespeitando os deputados? Mas ela não é deputada? Ela também deveria ter o direito de falar, né? Durante o discurso, o Júnior fala que as pessoas que não têm nada para fazer, essas pessoas são as mulheres, não tem uma casa para arrumar quando está de folga, não tem um marido para conversar, queriam desmerecer os vereadores. Mais uma vez a mulher sendo restringida à função de dona de casa ou de mãe. Então onde é que está a mulher? Que lugar é esse que foi dado à mulher na política? O lugar da mulher no movimento espírita. A mulher tem vez e voz no movimento espírita? Tem? Estamos conquistando, né? Estamos? É sério? Estamos? Porque se tem um homem e uma mulher num trabalho, vamos colocar um seminário, quem vai ser mais ouvido? Para quem é mais lançado as perguntas? Para a mulher ou para o homem? Quem é mais evidenciado? O homem ou a mulher? Se nós somos espíritas, nós precisamos falar sobre isso. Inclusive, tem muitos lugares que quando fazem Jornada das Mulheres, Semana das Mulheres, colocam homens para falar. É algo que a gente precisa rever, né? Porque se é para falar de mulher, quem deveria falar? São as mulheres.
Não seria lógica? Não que um homem não possa falar sobre mulheres. Pode e deve. Mas eu sempre digo, se você botar um homem no mês de março para falar sobre as mulheres, eles estão precisando falar para quem? Para vocês. São vocês que têm que ouvir, não somos nós. Porque quando me botam para falar sobre mulher, eu estou falando mais precisamente para vocês homens. Porque nós já estamos cansadas do desrespeito. O papel da mulher na sociedade. Qual é o papel da mulher na sociedade? O que papel é esse que foi dado a ela? A de ser subjugada, a de ter um corpo padrão, a de ter que ser guerreira, dar conta de tudo. Esse foi o papel que de fato deram a nós mulheres. Mas sabe qual deve ser o nosso papel? E nós é que precisamos nos firmar nisso e não ficar esperando que façam por nós. Nós precisamos ser reflexivas, críticas, para sermos atuantes. Porque uma mulher que vive à sombra de um homem, e muitas vezes eu, como mulher, tenho que admitir isso, muitas vezes é a mulher que quer se colocar nessa condição. Porque se você não se posiciona, você está fortalecendo o outro lado. Então, você não pode se calar para que um homem fale. Você precisa saber se colocar. Uma mulher, ela precisa saber o que vai falar. Uma mulher, ela precisa refletir, ela precisa ter a criticidade. Ou então ela não vai conseguir ser atuante. Aí tem um trecho da música de Isa que ela retrata muito bem isso. Como deveríamos nos posicionar? Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não. Quero saber sobre o que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me dê limite, que eu quero ir além. Mas quantas de nós já se posiciona dessa forma? Quantas de nós faz os seus direitos acontecerem? Quantas de nós quer realmente ser vista como um ser pensante? Quantas de nós realmente quer atuar na sociedade como um ser que pensa, como um ser que tem alma? Quantas de nós? Se vivenciamos em pleno século XXI ainda tanto desrespeito, mesmo a doutrina espírita dizendo que homens e mulheres têm os mesmos direitos, qual é o caminho para que isso modifique? Vocês sabem? Fale alto. A educação. Porque educar é um desenvolvimento, educação é o desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais do indivíduo e moral do indivíduo. Aí se restringe a educação ao desenvolvimento intelectual ou físico. E isso compete à família. Compete à família, sobretudo, o desenvolvimento moral. Porque não cabe à escola, não cabe às redes sociais. Cabe à família educar moralmente. Para que a gente não coloque na sociedade homens doentes, abusivos, que dia após dia violentam a mulher de todas as formas. Então, educar. Como? Para combater é necessário que haja uma mudança cultural e educacional. E isso envolve a desconstrução de estereótipos de gênero. Beber para homem, ter vários relacionamentos, isso é coisa de homem, isso é coisa de homem, que na verdade não é coisa para ninguém, nem para homem, nem para mulher. A promoção da igualdade entre homens e mulheres. Todos nós temos os mesmos direitos e isso não pode ser retirado. Leis mais efetivas. Existe a lei do feminicídio, mas as mulheres estão sendo assassinadas. Porque antes se lança uma lei protetiva, uma medida protetiva que não protege. Então, se a lei, assim, a partir da primeira violência, ele tem que responder judicialmente. Ou
ou então mulheres continuarão sendo violentadas de todas as formas. Nós vivemos num país onde existe lei específica para tudo, mas as leis não são efetivas. Mulheres estão sendo assassinadas. Isso não é brincadeira, isso não é mimimi. A conscientização da sociedade sobre a gravidade da violência contra as mulheres, porque muitas pessoas ainda acham que isso não existe não. Mas não é bem assim não. Mas a mulher também gosta de falar muita coisa. Não está mais assim como era antigamente não. Está pior. Em pleno século XXI. Com leis para proteger a mulher. E está pior. E desenvolvimento das faculdades morais. Quem tem que educar é a família. E mais uma vez vamos direcionar exclusivamente as mulheres. Já que normalmente são elas que estão mais à frente da educação. Deveriam ser os dois. Tem mulher que diz assim, prenda as suas ovelhas. Falem aí. Por quê? Vocês já disseram isso, não foi? Então, lembrando assim, primeiro, seu filho não é um animal. A filha dos outros também não. Então, eduquem esses meninos para que eles não se tornem abusivos. Homem tem sim que saber lavar prato, lavar roupa, tem que saber fazer tudo, para que não vivamos essa cultura de que um homem não quer uma mulher, um homem quer uma mãe e uma empregada. Então é na educação de valores morais que começa em casa. Para a Constituição brasileira, a mulher, a família é a base da sociedade. E se a sociedade macro está em desequilíbrio, significa dizer que a família está em desequilíbrio. Então eduquem seus filhos. A preocupação dos pais normalmente é: que mundo nós iremos deixar para os nossos filhos? Mas quem estuda espiritismo muda esse discurso. Que filhos nós estaremos deixando para esse mundo? Que valores estão sendo instituídos nessa família? Quando é que essa ficha vai cair de que mulher não é objeto sexual? De que mulher tem valor? De que mulher tem que ser respeitada? De que mulher é dona de si, é dona do seu corpo? Porque ela pode estar nua, mas não cabe a nenhum homem violentar o seu corpo, porque esse corpo está à mostra. Quantas vezes mais nós teremos que lembrar no mês de março que mulheres todos os dias estão sendo violentadas? Até quando essa ideia de supremacia de gênero vai existir? Então sim, as casas espíritas precisam falar sobre isso e precisam entender, sob a ótica espírita, que uma mulher que foi violentada, que uma mulher que foi assassinada, não tem nada a ver com o processo reencarnatório, porque ninguém reencarna com a proposta de fazer o mal. Então a mulher que foi violentada, que foi assassinada, ela foi porque um homem não entendeu ainda a lei divina. Mas se ainda estamos aqui, ainda dá tempo. E aí, para finalizar, eu vou trazer Milton Nascimento em 2 trechos dessa música, para que a gente entenda que todos os dias é uma luta e uma labuta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Que nunca nos falte essa fé que nos sustenta, que nos faz levantar todos os dias, porque confiamos num Deus que é amor, justiça e misericórdia. Um beijo, um cheiro e até a próxima. Muita coisa linda. Obrigada, querida.
Bem, agradecemos de coração a nossa companheira Alcione por esse trabalho, por esse mergulho, essa imersão, né, as reflexões sobre as questões de direito, de igualdade, de fraternidade da mulher, deixando muito bem claro que mulher ela tem que estar aonde ela quiser estar, porque para isso nós fomos criadas, para isso, tá, nós deveríamos também ser educadas e respeitadas. Mas a gente avança, estamos no caminho, né? Vamos convidar os nossos companheiros passistas para o momento do passe, tá? O horário a gente faz passe coletivo ou individual, mas coletivo, né? Individual? Então vamos ao passe individual. Possamos buscar sentar confortavelmente, trazendo no nosso campo mental imagens ou passagens que nos remetam à serenidade, à tranquilidade da mente, a elevação do pensamento, permitindo assim que os emissários do Cristo, que os benfeitores espirituais encontrem em nós a sintonia para a realização desse momento tão propício que é o paz, a emanação das energias viventes, com a certeza que a espiritualidade amiga está a cuidar, a amparar cada um de nós, a trazer o lenitivo e o refrigério para as nossas dores materiais e espirituais, rogando também aos benfeitores espirituais que envolvam sempre a nossa companheira Alcione, abençoando ela na sua caminhada, iluminando os seus caminhos e a fortalecendo, agradecendo a vós, mestre amigo, por mais essa oportunidade de aprendizado e esclarecimento, e que possas abençoar e fortalecer os pilares dessa casa de oração, para que ela seja sempre um porto seguro, um educandário e um hospital para todas as almas aflitas e sobrecarregadas que aqui estão e quem quer deitar. Dessa maneira, os rogando que nos permita ir em paz aos nossos lares, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e em Ti nós confiamos hoje e sempre. Que assim seja. E assim será. Gostaria de lembrar a todos que nós continuamos com o trabalho da evangelização para crianças e jovens e também, né, atuando com um grupo de família para acolher a todos aqueles que quiserem trazer as suas crianças e os seus jovens e também vir bater um papo para buscar conviver melhor e se inteirar de uma forma mais harmônica com as nossas questões de vivência na família. Nós teremos também na nossa casa o estudo o grupo da capoeira para crianças, jovens e idosos,
às terças e quintas-feiras. Esperamos todos vocês. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada. Alce, você quer água? Alcione?